Bom, pessoal, então nós vamos falar, estamos entrando no nosso último módulo, né? Vamos falar um pouquinho sobre posicionamento com Flexbox e Framework CSS Boolean, né? Mas vai ter muito mais coisa aqui que a gente vai colocar. Eu vou quebrar esse último módulo, né? Vão ser 3 videoaulas. Essa aula um pouco mais teórica, explicando um pouco em linhas gerais, e 2 aulas com a demonstração prática, mas de coisa simples, para vocês entenderem o conceito e praticarem. Além disso, a gente vai disponibilizar um código, né, HTML e CSS, mostrando a estrutura de um layout de um site que eu vou apresentar aqui. As videoaulas vão ser mais simples, né, para apresentar os conceitos para demonstrar na prática o conceito das ferramentas, né, do caso, desculpa, do Flexbox e do Buma, né, como é que a gente pode utilizar para fazer coisas relativamente simples. E a gente vai ter um código disponibilizado para vocês observarem como é que você pode aplicar isso para montar o layout de um site, tá bom? Vamos passar aqui. Então, eu sugiro que, se você não leu o material, você dê uma leidinha primeiro no material. O que eu vou colocar aqui são coisas complementares em boa medida, né, do que está lá, porque, por exemplo, no material não tem nada específico sobre a parte de Flexbox ou Buma, então é um acréscimo que foi colocado, né, para o curso, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de medida no CSS, né? Você deve ter visto que a gente usou bastante, né? Porcentagem, pixel. Se você olhar na internet tem EM, REM, né? Centímetro, polegada. Então é importante que vocês conheçam, né, as diversas unidades de medida que você tem no CSS, porque isso interfere drasticamente no comportamento, no layout do seu site. Tá? E aí também no material vocês viram o uso de seções div e marcações de HTML5, né? O div ele vai continuar sendo muito utilizado, mas no HTML5 para cá tem uma recomendação de se ter um uso menor, porque o div não diz nada sobre o elemento que está ali dentro. É um elemento que a gente chama de elemento semântico, né? Que ele não diz não vai estabelecer o conteúdo, né? O formato, né? Diferente de um parágrafo, de um link, né, que isso interfere na estrutura. O div é só a marcação, né, para você ter alguma informação. Então, isso é uma sugestão que se use no HTML5, que evite se usar o div. Mas é assim, é muito comum, apesar de ter isso no HTML5, já seções específicas como o aside, o nav, o article, o section, que vocês viram no material escrito, há ainda uma predileção muito grande pelo uso do div, pela flexibilidade e pela simplicidade de uso. Tá? E aí a gente tem uma questão de um layout, né? Isso eu vou deixar em código, né? Porque senão a aula fica muito extensa para mostrar todinha. Então eu vou deixar para vocês em código, né? Do um layout que eu vou apresentar daqui a pouco, como é que ficou o código desse layout, tanto usando o Flexbox puro, como como utilizando o CSS Buma Framework. Tá? Vai ficar lá, a gente vai fazer a demonstração do Flexbox e também do Buma, mas vocês também vão poder ver esse código mais completo. E aí a gente vai usar o Flexbox e o Framework Buma a nível exploratório para conhecer um pouquinho do que pode ser feito. Aqui, gente, tem uma coisa que é fundamental a gente parar um pouquinho e sempre perceber isso aqui, que são as unidades de medida, tá certo? O que, que a gente pode fazer com as unidades de medida aqui, tá? Então aqui, a primeira coisa aqui da unidade de medida é o seguinte, é a comparação. Então, por exemplo, esses pontos aqui são os pontos, por exemplo, lá do Word. Quando você bota uma fonte 12 no Word, uma fonte 6, equivale a isso aqui em pixels. Essa mesma medida aqui em o que a gente chama de EM e o quanto é que é o percentual. Então é o seguinte, o padrão, o tamanho padrão, que é relativo em fonte, que tudo vai gerar em fixo, é 12 pontos. Então, ou seja, uma fonte 12 lá do Word, do LibreOffice, qualquer editor de texto, equivale a 16 pixels. Então, quando você coloca uma fonte como 16 pixels, você está, na verdade, colocando como 12 pontos. Isso equivale a um EM, tá? E o outro, isso equivale a 100%. Claro que é o seguinte, essas medidas aqui, elas são, principalmente essa medida aqui, o EM e o percentual, elas são o que a gente chama de medidas relativas, tá? Então elas estão relativas a algum valor. Já o ponto e o pixel são medidas mais absolutas,
né? Que aí você deve tomar muito cuidado com o uso com ponto e com pixel de centímetro, porque você pode ter um problema muito sério no funcionamento do seu site com relação a isso. Então, prefira sempre utilizar o EM ou o percentual. Lembrando que percentual ele é normalmente referente ao que você tem disponível. Então, por exemplo, se você quiser alterar o tamanho de uma caixa, por exemplo, que eu tenha, de uma div que vocês viram lá no texto, o percentual vai ser em relação ao que eu tenho disponível. Então, se você tem uma área, por exemplo, uma tela de 800 por 600, e você diz que a largura da sua caixinha é 100% e essa caixinha está no nível da página, então ela vai ter a largura de 800 por 600. No caso, se for a largura e a altura. Se for só a largura, vai ter uma largura de 800. Aí você bota uma caixinha dentro da outra e divide por 2. Você vai dizer assim, olha, eu quero que a subcaixa agora só tenha 50%. Então vai ser 50% em referência à caixa anterior. Então o percentual ele diz respeito ao espaço que ele tem disponível dentro de do que a gente chama de container ou daquelas caixas, como a div, o article ou coisa do tipo. Tá certo? Uma outra coisa muito importante, mas muito importante vocês entenderem como é que funciona a estrutura dos elementos HTML. Isso aqui você consegue ver no Chrome. Eu mostrei para vocês em outras aulas, mas é importante vocês conheçam, tá? Que é o seguinte, ó, qual é a lógica aqui? Então aqui é o conteúdo do componente. Esse componente ele tem um padding, que é a distância da borda para o conteúdo, a gente chama de padding. Tá? Você pode definir uma borda, que seria esse valor aqui, ainda tem a margem em relação ao elemento de cima, o elemento anterior, o elemento lateral, né? Então a margem é referenciada. Então, por exemplo, se o elemento estiver no nível do body, do HTML, diz respeito ao navegador. Se ele estiver dentro de uma caixinha, de uma tabela, é referente à tabela, referente à caixa, ou seja, quanto mais você for entrando, vai variando. Então, você está observando aqui, ó, então aqui é o top, left, right e bottom. Tá? Então é importante saber isso aqui, porque isso aqui delimita, a aparência vai influenciar muito. Então, por exemplo, se você quer descolar o conteúdo de um elemento HTML da sua borda, você vai usar o padding. Então vai usar a propriedade padding. Tem o padding top, padding left, padding bottom, padding right. Tem inclusive só o comando padding que você coloca todas isso numa linha só. Eu prefiro, principalmente para quem está começando, para ir se acostumando, colocar separadamente. Então eu coloco padding top, padding left, padding right, padding bottom. Eu vou escrever 4 linhas? Vou. Mas é para eu me acostumar, para eu aprender, para depois eu ir aprender, depois que eu tiver experiência, fazer a migração. Então isso aqui a nível de padding é a distância da borda para o conteúdo. Então, se você quer dar uma distância, se o seu elemento tem borda, se não tiver borda, isso é praticamente imperceptível. Mas se tiver, você pode utilizar o padding. Se você aí o border é basicamente para você definir a largura. Então, você pode definir lá a largura, né? Quantos pixels tem de largura, o estilo. E por fim a margem. Então, a margem diz respeito ao componente imediatamente superior. Se for um componente que está na raiz da página, vai ser em relação à margem do seu navegador. Se você tiver um elemento dentro do outro, vai ser a margem relacionada ao elemento que está do seu lado. Aí de acordo com a margem aqui. Ou seja, top em relação ao elemento que está acima, right em relação ao elemento que está do lado, ou seja, o primeiro elemento que tiver do lado aqui, você vai fazer a marcação do right. Então a margem, quando você seta, não necessariamente é a margem em relação lá à margem da tela do computador. É a margem em relação ao elemento mais próximo dele. Tá certo? De acordo com essas posições aqui, o top, left, bottom ou right. Tá? Então isso aqui é importantíssimo conhecer, porque isso interfere muito quando você está mexendo com o posicionamento do seu site. Deu um probleminha aqui no carregamento, mas aí a gente viu no slide o carregamento com a marcação div, né, que estava lá especificado, né, ele tem como objetivo dividir informações em áreas para facilitar o processo de formatação do CSS, e a marcação span e também tem esse objetivo, porém, do que a gente chama de tipo linha, né, para fazer a marcação adequadamente. Tá? Então voltamos aqui, né? Só foi a correçãozinha que eu precisei fazer aqui rapidinho. Então aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui é um div, né, que a gente chama de bloco, ou seja, ele ocupa o que tiver disponível, né, no posicionamento dele. E aqui eu tenho
o spam, tá? Que ele tem a ocupação dele, que a gente chama, que é um posicionamento que a gente chama de inline, ele vai ocupar o espaço necessário para que ele possa exibir o conteúdo que ele tá fazendo a marcação, tá certo? Isso é o padrão, mas o próprio CSS permite que eu faça a modificação. Então eu consigo até mudar esse comportamento, né, aplicando um CSS adequadamente, tá? Bom, no HTML5 a gente tem um novo padrão de layout, né, de sugestão. Aqui está mostrando como era HTML4 e como é no HTML5. O efeito, gente, prático, visual, se você não usar nada de CSS, ele é o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Então aqui, esses dois modelos que estão aqui colocados, um só com div e outro com as tags, né, as tags semânticas do HTML5, eles têm o mesmo efeito. O que a especificação do HTML5 sugere é que você utilize essas tags, tá? Faça a utilização dessas tags para poder melhorar a estrutura do seu site, inclusive permitindo que essa informação ela possa ser lida tanto por máquinas como por humanos. Então, se eu pegar um HTML, eu sou um ser humano, eu vou analisar, eu vou entender que section é uma seção, header é cabeçalho, claro, falando em inglês, artigo é um artigo, né, um conteúdo, um aside é como se fosse um menu lateral, alguma informação lateral, tem um nav, que é um menu de navegação, footer, que é cabeçalho. Quando eu faço com div, quando eu olho aqui, não é tão intuitivo eu olhar div class e olhar header, olhar div class nav e olhar nav, tá certo? Mais uma vez, do ponto de vista prático, do ponto de vista concreto, qualquer uma dessas opções vai ter o mesmo resultado. Quando eu usar isso aqui combinado com o CSS, eu vou obter o mesmo resultado. O que se sugere é que passe-se a utilizar esse tipo de marcação semântica, porque está alinhado com o padrão HTML5 e facilita a compreensão tanto de desenvolvedores web, pessoas que conseguem ler HTML, como dos famosos robôs que fazem a leitura das páginas da internet. Tá? Mas eu quero repetir que não tem nenhum erro de usar o div, é apenas uma questão de acomodação e de costume. Se você for pegar, mas assim, você pode pegar aí páginas na internet, a esmagadora maioria vai usar div, né? Poucas estão utilizando aqui as tags semânticas do HTML5. De certa forma não caiu no gosto, né? O div já era muito popular, vai continuar sendo. Então é importante, mas é importante que vocês conheçam que existem esses outros formatos e tem essa sugestão de se trabalhar. Aí, gente, aqui é um layout que eu construí, tá certo? Para mostrar uma página, né? Tenho aqui uma areazinha que eu coloquei aqui, chamei de header, né? Como fosse o meu cabeçalho da minha página, aqui um H1, por exemplo. Eu coloquei alguns links que eu estou agrupando aqui numa seção de navegação, né? Até ficou aqui alguns sem a chavezinha aqui, mas todas são seção tags. Essa areazinha mais cinza aqui é o que a gente chama de main, tá? É o que a gente chama aí de main. É só um minuto aqui que deu um probleminha, estamos voltando. Pronto, voltamos aqui, tá? Então eu tenho essa área aqui específica. Então a área main, né, que é essa área central, essa área aqui que seria, por exemplo, a área principal, né, toda essa área que está encobrindo aqui. E aqui nessa partezinha um pouquinho mais verde aqui, eu chamei uma section, tá, para agrupar. Então eu tenho duas seções, essa seção aqui que tem essa imagem e essa outra caixinha, e uma outra seção que tem essas outras imagens aqui, né, que eu estou trabalhando aqui. Então eu fiz uma seção, uma área main, usando a tag main, coloquei aqui uma section, tá certo? E tanto esse daqui como esses são que eu chamo de artigos, articles, né? Que compõem aqui a minha página. Então aqui é uma imagem que compõe, por exemplo, 2/3, né, da minha página. Aqui eu tenho
uma descriçãozinha. Então a ideia básica aqui é que eu tenho uma imagem, aqui eu tenho uma descrição desse como se fosse um produto e aqui eu tenho um botão de comprar. E aqui embaixo eu tenho três quadradinhos, eu criei uma nova seção aqui no verdinho, ó, section, tá? E aí em cada quadradinho desse aqui é um artigo, né, que não está marcado aqui, mas é um artigo laranjinha, ó, é um article, tá certo? Eu coloquei uma imagem, né, um exemplo de uma imagem e um texto como se fosse uma áreazinha de notícias, algumas informações que tivesse no seu site. E aqui embaixo eu fiz um rodapé, né, um footer aqui e coloquei dois naves. Um nave aqui que tem por informação de emprego, contato, informações legais e buscas nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tá? Então, essa é uma etapa aqui que eu fiz na ferramenta usando o list de chart para fazer layout da minha página, você fazer um esboço de como minha página vai ficar. Na fase que a gente está agora, né, a gente está aprendendo as tecnologias, vocês vão ter aulas específicas sobre design, mas normalmente aí quando você vai para a prática, você primeiro faz um protótipo, faz um desenho em wireframe, né, que é uma das ferramentas que eu apresentei lá, só para vocês conhecerem em linhas gerais, para a gente poder ter um protótipo do site, né? Ter uma informação geral de como funciona. Então, o que é que eu fiz aqui? Com esse protótipo, gente, eu criei uma versão desse site utilizando o Flexbox para posicionar e fazer a formatação, não tão rebuscada, e também fiz uma versão parecida, né? Utilizando o Buma. Tá? Então, vai ficar disponível de material para vocês o código que eu construí usando o Flexbox e o código utilizando o Buma, para vocês darem uma estudada e olharem como é que ele foi estruturado, tá certo? Nas próximas videoaulas a gente vai fazer coisinhas um pouco mais simples para vocês entenderem os conceitos do Flexbox e no caso do Buma explorar algumas propriedades, algumas coisas que a gente vai ver aqui ainda nessa aula. Tá? Então aqui foi só para mostrar como é que estrutura. Então essa é uma fase importante que é planejar como é que o seu site vai colocar. E às vezes quando você está fazendo, você pode ter que lançar mão de uma div, outra section para aplicar uma formatação. Então lembrando que o HTML ele define a estrutura do seu site, ele não vai ter formatação, né, nenhuma. E aí a forma como você organiza utilizando essas tags semânticas, né, sejam essas de aqui, sejam a tag div ou a própria spam, o próprio spam, vocês precisam ter, quando vai fazer na prática, precisa ter a noção de que site você quer construir, para quem, para que, como, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Posicionamento CSS. Eu botei aqui uma figurinha da bomba atômica, porque assim, claro que é uma questão talvez mais pessoal minha, mas é uma das partes mais frustrantes de trabalhar com design web e com HTML e CSS, é a parte de posicionamento. Porque não é intuitivo, vou ser muito honesto com vocês, não é intuitivo o começo a trabalhar. Depois que você vai pegando a experiência, que você vai entender. Mas assim, não é uma coisa que você bate o olho e faz. Tem que experimentar, erra, testa, você olha, não é possível, não funciona. É a minha experiência. Claro que quando você pega já a manha, você trabalha mais, você vai adquirindo know-how, tá certo? Tanto é que antigamente as pessoas faziam o layout HTML, os posicionamentos, com tabela, uma tabela HTML. Então pegava a tabela, usava aquelas propriedades, por exemplo, row span, que é para dar tipo mesclar a coluna, para até ocupar mais espaço. Então a página das pessoas era basicamente uma grande tabela, uma tabela enorme HTML, e você ia posicionando ali dentro. Isso totalmente equivocado para os dias de hoje, né? Principalmente com a natureza das aplicações, que elas têm que ser responsivas, ou seja, de acordo com a tela, aquela página ela precisa ser renderizada, ela precisa funcionar, né, de acordo com a página. Então é fundamental a gente se preocupar sim com as questões de responsividade, porque hoje a maioria dos acessos são feitos por celulares. Então sua página tem que funcionar, a mesma página ela tem que funcionar no navegador, no computador, no notebook, no tablet ou no celular, né? Ele tem que ter pelo menos conseguir passar a mesma estrutura, a mesma quantidade de informações. E aí se você monta esse troço todo em um layout desse numa tabela HTML, não vai ter responsividade nenhuma nesse processo. E aí com o CSS, que é o que está explicado no material escrito, aqui eu vou começar a colocar umas coisinhas extras que eu acho importante que vocês saiam dessa disciplina, pelo menos conhecendo. Vocês estão fazendo um curso FIC, ninguém vai ultra dominar nada nesse aspecto, mas é importante que vocês conheçam o que tem hoje em dia. Então basicamente o que você fazia
até um tempo atrás, era jogar com as propriedades display, position e float. Então eu tinha que eu vou continuar usando o display aqui, mas principalmente position e float é que ia regular o meu modelo de exibição, tá certo? Então lá no material tem uma complementação. E aí, ou seja, aí tem essa história aqui, até que o desenvolvedor pega o jeito, o processo é de muita tentativa e erro. Principalmente quando os layouts são mais complexos. Então você está começando e já vai fazendo layouts complexos, né, que tem alinhamento, subelementos. Isso complica muito para você operar, para você conseguir trabalhar, né, com esse processo. E aí disso, né, dessa experiência não muito boa, né, de trabalhar nesse formato, e aí surgiu novas estratégias de layout CSS, como grid layout, column, flexbox, dentre outros, né, até o framework também que a gente usa, não só o Buma CSS, mas talvez o mais famoso que é o Bootstrap. A gente não vai usar o Bootstrap aqui porque ele também precisa de JavaScript para funcionar e não está no escopo da disciplina. E o CSS Buma é só CSS, literalmente, a gente precisa fazer quase nada para construir. Então surgiram vários layouts e a gente vai visitar alguns deles aqui. Então, primeiro layout é o Flexbox. E aí eu vou entrar aqui agora numa página para a gente dar uma olhadinha, para eu explorar com vocês visualmente e também fazer depois a parte prática, né? Vou abrir aqui o navegador. Então esse site vai ficar no link para vocês, tá certo? Para vocês utilizarem, né? Tem aqui, ó, é uma versão do como é que o Flexbox funciona utilizando GIFs, né, grandes e coloridos, para mostrar como é que ele funciona, como é que é a lógica, né? Então o Flexbox, né, a ideia é muito interessante, com alinhamento vertical, para salvar dos males, como está dito aqui, ó. Vamos salvar a gente dos males do CSS puro, mas o começo às vezes não é tão intuitivo, né? A gente você vai demorar um pouquinho a pegar a lógica do processo, tá? Nessa maneira geral. Então entender isso aqui que é o conceito. Então vamos lá, né? Beleza, o que eu quero fazer, a lógica básica é o seguinte: eu tenho um container, né, que vão decidir, os containers são aglutinadores de conteúdo, eles vão decidir como é que os filhos vão ser disponibilizados, tá certo? Então, lembrando do div, né, nosso div, a gente vai ter que trabalhar de uma forma que o div descubra como é que ele vai trabalhar e o espaço entre eles. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, o padrão, quando você coloca div, é que cada div ocupe um bloco, tá certo? Que é justamente essa páginazinha aqui do que você está acostumado a trabalhar, tá certo? Então, o display block é o display padrão, é a forma como os componentes são colocados. Em especial no caso aqui o div, né? Como a gente viu lá no slide, o div é um elemento, né, do tipo block, ou seja, ele ocupa a área disponível aqui nessa organização. Então, se você coloca 4 divs, um declarado após o outro, eles vão ficar um abaixo do outro por padrão, tá? Ou seja, cada quadrado vai ocupar a largura da sua linha. E aí, para a gente mudar um pouco isso, eu vou dizer o seguinte, olha, então aqui qual é a lógica? Eu tenho um container maior, que seria essa areazinha aqui, vamos dizer, cinza, e dentro dela eu tenho esses 4 divs aqui, ó, div 1, essa div 1, 2, div 3, div 4. Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Então, essa div de fora aqui, que é o div meu container, eu vou no CSS, aqui esse seletor aqui é de ID, né? Então eu tenho um ID container e eu digo agora que o display é flex. Tá certo? Que o display é flex. Ou seja, ele vai mostrar, né, em formato, nesse formatozinho aqui de linha aqui. Então quando ele muda para flex, o que é que ele faz? Ele sai daquele bloco, ó, olha aqui a animação. Esse é o padrão. Olha o flex padrão como é que é, ó. É um padrão que a gente chama de row. Ele coloca em linha. Então ele vai colocando a div, ó, um do lado da outra dentro do meu container. Tá certo? Então dentro do meu container, tudo que tiver aqui dentro vai em formato de linha. Se você botar uma div fora da div principal, ele vai voltar para o padrão bloco dele lá de trabalho, tá certo? Vai ficar um abaixo do outro, porque o seu body não está usando flex, né? Então ele vai ficar um abaixo do outro. Então quando eu coloco essa propriedade display flex,
né, que é a mesma que eu vou ativar o display table, enfim, o inline block, né, no primeiro momento parece até com inline que a gente viu, né, inline block, né, para você colocar inline aqui, mas não é o caso. Então ele coloca o flex, faz isso, tá? Beleza. Então fiz aqui. Você deu os quadrados agora, não parece não mudar muita coisa, mas agora nossos quadradinhos aqui, eles têm agora um contexto flex. Aqui é essa figurinha que vai aparecer aqui, ó. Então, quando eu digo que um container tem um display flex, eu estou organizando meus componentes nesse formato aqui, ó. Eu tenho um eixo principal, que no caso padrão é justamente a horizontal, e tem o que eu chamo de eixo transversal. Então, meus componentes vão ser alinhados da esquerda para a direita nesse eixo principal, que é justamente o que está aparecendo aqui na minha animação. Ó. Então, quando eu coloquei flex, ó, da esquerda para a direita, tá? Que é o meu eixo principal. E esse eixo transversal é o eixo que diz respeito ao tamanho do seu container. Então, por exemplo, no caso aqui, essa linha aqui nesse formato aqui é o meu eixo, né, principal, que é a minha horizontal aqui, e o eixo vertical é justamente o tamanho do meu container que eu tenho à disposição. Vai ficar aqui, tá? Então, como está dito, né, por padrão, os itens são dispostos ao longo do eixo principal, da esquerda para a direita. Tá? Por isso que os radares estão lá. Mas se eu quiser mudar, eu posso voltar para o formato, posso deixar coluna, que é o padrão lá no caso do block, né? Então, se eu alterar a propriedade aqui display flex e colocar aqui flex direction column, eu vou dizer o seguinte, eu não quero mais, agora eu vou inverter, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o eixo principal passa a ficar agora aqui na vertical e o eixo transversal passa a ficar na horizontal, tá? Quando eu utilizo a propriedade flex direction como column, tá? Então, olha aqui como está colocado, né? Faz o próprio eixo principal ir da horizontal para a vertical. E eu também tenho outras, tá? Que é o row reverse e o column reverse. A ideia básica é só que ele inverte a ordem dos componentes, tá certo? Ele não vai mexer, os eixos continuam do mesmo jeito dos outros, porém você inverte a lógica de apresentação dos seus elementos. Outra propriedade que a gente vai utilizar, que vocês vão utilizar bastante, é o Justify Content, que é para você alinhar os itens no eixo principal. Vamos sempre voltar aqui. O meu eixo principal, por padrão, é a horizontal, é o row, é a minha linha, tá? E eu tenho o meu eixo transversal. Então, quando eu estou aqui, o Justify Content ele vai o quê? Alinhar meus itens, porque veja, é uma propriedade no meu container. Tá? Você vai alinhar de acordo, tá? Ele vai alinhar de acordo com o que você passou aqui. Então, por exemplo, está aqui a animação, né? Eu tenho essas três propriedades aqui, ó, 5, quer dizer, possibilidades para essa propriedade: Flex Start, Flex End, Center, Space Between e Space Around. Então, ó, o padrão dele é o Flex Start, que é o que colocou lá, ele foi para o Flex End. Aqui é o centralizado. Aqui é o espaço entre eles e o space around é espaço total. Tá vendo que a diferença do space between e do around é porque no between ele é entre um e outro, mas não entre os elementos que estão fora. No around é ao redor deles. Tá? Então, tanto que o 1 no around ele traz um pouquinho mais para o centro. Tá? Lembrando que essa propriedade você coloca onde? No seu container. Tá certo? Então a gente vai colocar. E aí, óbvio, se você mudar lá o Justify Content, mudar o alinhamento para a coluna, ele vai fazer a mesma coisa. E aí o seguinte, o Justify Content é para eu organizar meu elemento no meu eixo principal. E a propriedade Align Items, ele vai alinhar onde? No eixo transversal. Tá? No eixo transversal. E aí é bem parecido, né? As propriedades eu tenho o Flex Start, que é no comecinho, o Flex End, o Center, o Stretch, que é para ele esticar, e o Baseline. Tá? Então, os três primeiros é basicamente a mesma lógica, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, lembra, tá vendo como é que ele está organizando? Está organizando no eixo, no eixo secundário aqui, tá certo? Então, Baseline é para manter na linha base, todo mundo numa mesma linha base. Flex Start, Flex End, vai colocar aqui, no centro.
esticar para ele ocupar o espaço que tiver, e o baseline, que é uma linha aqui na minha baseline do meu eixo. Uma coisa importante, ó, no caso do stretch, você precisa entender o seguinte: se você fixar, se você amarrar o tamanho dos seus quadradinhos aí, a propriedade stretch não funciona. Então, ou seja, se eu usar a propriedade ref, que é de altura, e deixar um valor fixo, ela não vai funcionar. Esse processo não vai funcionar porque você amarra. Então, essa propriedade align items, ela não consegue sobrescrever a definição de altura de um elemento, tá? Então, aqui no meu baseline, né, se você tirar a tag de parágrafo, por exemplo, ele vai alinhar na parte inferior. Então, aqui, ó, por exemplo, está combinando o Flex Direction com o Justify Content com o Align Items. Para vocês perceberem aí como é que está a estrutura de cada elemento. Continuando aqui, né? Aí tem o Align Self, que aí o Align Self é o seguinte: se você quiser que uma dessas caixinhas tenha um alinhamento diferente das outras, você pode. Aí nesse caso, essa propriedade ela tem que ser aplicada à caixinha, no caso ao filho, vamos dizer assim, tá? E não no container, né? No container a gente já tinha feito. O que a gente mexeu até agora, as 4 propriedades que a gente viu, todas elas foram aplicadas no container, que é o que vai conter aquelas caixinhas lá. Essa propriedade Align Self, ela diz respeito a uma caixinha, a um filho, vamos dizer assim, do meu elemento. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, ele setou as caixinhas 1 e 2 com as propriedades Align Self. Veja que, ó, eu deixei o Align Item Center, né? Ou seja, ele alinhou no meu eixo secundário aqui no centro, tá certo? E aí, ó, lembrando que o Align aqui não é Justify, tá certo? Não é o Justify que eu tenho lá, não. Aqui essas propriedades dizem respeito ao que? O meu eixo secundário, ó. Align diz respeito ao eixo que? Secundário. Então, nesse caso aqui, eu centralizei, tá aqui o 3 e 4. E vamos utilizar. Então vai ficar, quando a gente for brincar um pouquinho, eu vou tentar fazer esses exemplos também, não animados, mas só para vocês terem a ideia, vai ficando um pouquinho mais claro, tá bom? A outra coisa que a gente vai navegar agora é o Buma, né? É o framework Buma. Tá? E aí aqui, ó, eu botei aqui estruturando um site sem sofrimento. Não vamos fazer, aí não vai fazer isso, tá? Até porque esse aqui tem JavaScript, tem algumas coisas mais sofisticadas, tem uns componentes aqui, não é o nosso caso, tá? Então a gente vai explorar um pouquinho a página do framework Buma de forma bem superficial agora, para a gente poder colocar. Qual é a lógica do Buma, né? Vamos lá para a página dele aqui para vocês entenderem aqui a lógica. Não abriu aqui, mas eu vou entrar. Buma.io, né, a documentação dele. Então, qual é o legal aqui, tá certo? É você poder fazer suas páginas basicamente definindo classes CSS no seu HTML. Você vai marcando no próprio HTML como é que você quer que funcione. Então é um framework que está sendo muito utilizado, né? Ele tem um modelo aqui de grid aqui, de coluna, né? Tem uma comunidade bem grande de trabalho. Então a página é muito ampla, tem muita coisa para testar. Se você não domina 100% o inglês, faz a tradução, mas toma cuidado com algumas coisas, porque ele pode traduzir alguns conceitos específicos que você pode se enrolar. Tá? Então, por exemplo, eu traduzi aqui para o português, ó. Vou dar aí, principalmente aqui em documentação, tem alguns vídeos mostrando, tá? Como é que é feito, se você viu do Bootstrap, tá? Então eu estou carregando aqui a parte de falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu vou mais aqui a documentação só para mostrar algum. Vou dar uma passada, tá, gente? Não vou entrar link por link, vocês podem explorar isso daqui, né, no tempo que vocês quiserem.
Então ele mostra um pouquinho aqui como é que eu trabalho. Vou clicar aqui em visão global. Então, qual é a lógica aqui? Aqui está bem dito, está bem resumido a lógica do CSS. A gente só precisa de um arquivo CSS para trabalhar. A gente vai importar esse arquivo, né, no head, né, no cabeçalho. E aí a lógica é o seguinte: eu vou trabalhar com classe CSS. Né? A gente viu nas outras aulas que a classe é uma forma de você agrupar um estilo de formatação. Então, quando você coloca um elemento que diz que é um elemento de uma determinada classe, você pode utilizar justamente usando os seletores CSS, você aplica a formatação. Então, o que é que o Buma faz? Você vai pegar um componente qualquer, um elemento qualquer da sua página e vai marcar com classe CSS. Classe para marcar para fazer container, tabela, form. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar aqui de elementos. Então, que basicamente a gente vai fazer o que? A gente simplesmente só escreve o HTML. Escreve o HTML, a estrutura do nosso site, e sai marcando, sai fazendo a marcação de classes CSS, que aí você precisa conhecer quais são as classes CSS que o Boom oferece, para aplicar a formatação. E aí ele tem uma lógica aqui que a gente chama de sintaxe modificadores. Por exemplo, ele vai dizer assim, tem uma hora vai dizer is blue, has background. Ou seja, ele vai dizer ele é de um jeito, ele tem alguma coisa. Então é intuitivo para você poder aplicar esse processo. É um framework responsivo, né? Então ele é um que ele chama de mobile first. Ou seja, ele é projetado para dar uma boa resposta para trabalho com aplicações móveis, tá certo? Tem funções para cálculo de cor, é bem modular, a gente não vai, isso aqui tem uma parte um pouquinho mais avançada. Tá? Que a gente não vale a pena entrar tanto aqui não. Então quando eu clico aqui em começar, só para eu mostrar para vocês aqui, aí ele vai detalhar. Então basicamente o que a gente vai ter que fazer, no nosso caso, é pegar esse códigozinho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. A gente também pode incluir isso daqui, se a gente quiser usar o Font Awesome 5, que ele tem um conjunto de ícones que ele transforma em fonte, se quiser utilizar. Se você usar alguma coisa de ícone, precisa utilizar aqui o Font Awesome. Mas, então aqui é o modelo inicial. Então basicamente o que eu preciso é isso aqui. Ó. Eu preciso colocar isso aqui no meu código HTML. Colocou, eu estou pronto para trabalhar, pronto para operar. Tá certo? Ponto para trabalhar aqui. Então eu tenho um código aqui, por exemplo, tá certo? Vou pegar aqui, vou fazer uma demonstração muito rápida para vocês, só para ver aqui, só para vocês verem como é que ele funciona. Vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir Estou com um código aqui que eu estava fazendo uns testes, vou trazer para vocês verem aqui, só para demonstrar, para dizer que a gente não fez nada, certo? Vou colar meu código, vou salvar aqui, vou chamar aqui de Buma 01. Opa, deixa eu só botar a extensão aqui que eu não coloquei a extensão correta, porque é um buma.html, né? Para poder meu browser reconhecer o meu código, tá certo? Então, ele criou aqui, eu peguei um site, ele tem um Hello World aqui, vamos trocar aqui, Alô Mundo, meu primeiro site com Buma, tá? Posso trocar meu título aqui, Hello Buma, tá ótimo. O que eu vou fazer aqui, eu vou rodar esse códigozinho aqui, vou abrir meu navegador, já estava com ele aberto aqui, outra coisa que eu estava fazendo. Vou abrir aqui, pegar esse endereço aqui, não é esse que eu vou usar, aquele é o do Flexbox que eu vou mostrar para vocês. E vou olhar aqui, é Buma01.html. Então, aparentemente, né, não tem nada muito sofisticado, colocou aqui, mas olha a diferença, por exemplo, desse aqui que está feio, se eu tirar o CSS aqui, ó. Vou tirar aqui, Ctrl X, Ctrl S. Tá? Esse negocinho meio feinho. Aí uma coisinha que eu vou fazer aqui, bem rápida, é aqui onde tem isso aqui, onde tem o container, eu vou colocar aqui que é uma marcação específica do Buma, né? Essa é uma marcação. Vou colocar aqui um notification is primary.
Isso aqui são classes, tá? Do Buma, que vão alterar a aparência do meu div, da minha div aqui onde está esse Hello Mundo. Vou salvar aqui, vou voltar para cá. Ó, voltei de volta, ó. Ele colocou a seção inteira, tá? Porque eu estou dentro da div. Se eu quiser arrancar daqui, ó, para o parágrafo não ficar muito muito feio aqui, eu posso botar a div para cá. Essa div aqui, ó. Ele foi para lá. E eu posso também botar esse outro container aqui dentro para organizar, por exemplo, fazer outra div class chamada de container, sem formatação. E vou pegar meu parágrafo aqui e vou trazer para cá. Então agora ele vai alinhar aqui, ó, com o outro, tá vendo? Ó? Então eu apliquei aquela formatação. Então eu não mexi em nada de CSS, gente. Olha só o que eu fiz só. Eu disse o seguinte, que esse div aqui era da classe container, que ele cria aquela área assim separada. Cliquei aqui dizendo que é uma notificação. E essa cor aqui é uma cor primary, que é um padrão que ele tem aqui de cores. Tá? Eu estou aqui voltando aqui para o outro site. Ele tem um padrão aqui de cores que a gente pode utilizar. Ó, clicando aqui bem rapidinho aqui para vocês verem. Ó o primary aqui, ele usa esse turquesa aqui. Então, se eu, por exemplo, trocar lá, por exemplo, para warning, tá aqui essa palavrinha, ó, que é o atenção. Vou voltar lá no nosso código, bem rapidinho, ó. Vou trocar aqui para warning, tá? Tô dizendo é warning, ou seja, é dessa cor, is. Então, tá aqui a minha paginazinha. Vou até fechar aqui para não misturar. Ó, já trocou aqui a cor. A gente não mexeu nada, nós não fizemos nada de CSS. Então toda essa estrutura, gente, já vem baixada naquele arquivo CSS que está aqui, ó. E aí o que eu vou fazer, o que a gente precisa fazer? Conhecer as classes, conhecer os elementos que eu tenho dentro do meu framework e sair aplicando dentro da minha estrutura HTML. É isso que vai fazer com que a gente consiga utilizar o Buma, tá certo? Né, voltando aqui para o framework, então tem algumas coisas que vocês vão ter que explorar, gastem um tempo lendo isso daqui, né? Então a classe S está aqui, é responsível, aí tem uma sintaxe que a gente chama aqui sintaxe de modificador, como é que ele modifica, então qual é a lógica, ó? Se é primário, se não é, se é info, o tamanho, se é pequeno, ó, é pequeno, médio, grande. Tá? No caso aqui do estilo, ó, tem esse aqui, loading, disable. Então você pode aplicar esses estilos dentro, né, dentro dos meus elementos. Então eu posso ir aplicando isso aqui e ele vai fazendo as alterações que eu quiser. Né, e faz a alteração do jeito que eu quiser aqui. Então tem muita coisa. Aí, porque aqui está traduzido em português, às vezes não dá mais aqui questão de cores. Ó, tem todo o modelo aqui de cor de texto, ó, que a gente pode trabalhar. Ó. Qual é a cor do texto? Se eu quero que fique uma cor diferente. Então eu consigo mexer background. Então aqui é a classe. Então se eu marcar aqui has background, ele vai lá e troca. Né? Então dá para fazer misturar aqui, ó. Então é só fazer umas alterações aqui que você vai trabalhando. Então, por exemplo, eu posso pegar essa classe aqui, ó, has background link light, certo? Vou dar um Ctrl C aqui, vamos testar. E vou dizer que vou tentar aplicar isso aqui no meu parágrafo, tá certo? Vou dizer que meu parágrafo tem um background de link, né, essa coisinha mais branquinha para ver aquele padrão que está lá. Salvei aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha, tá vendo? Ele já aplicou, trocou aqui meu padrão de cor. Só fazendo aquela marcação. Tá só fazendo aquela marcação aqui, ó. Então você pode explorar bastante aqui as opções, né? Que aqui no caso aqui é um padrão. Aí você pode trocar o padrão de cor, né? Do que você vai trabalhar. Você pode usar aqui o Text Danger Light, por exemplo. Vamos colocar aqui. Eu pego isso aqui, vou trazer para cá. Vamos botar também para a gente ver o que acontece.
Então ele trocou aqui, ó, assim que tá tão branquinho, ó, não dá nem para ver. Não tá bom esse padrão de cor, né? Então, tá vendo que ele sugere aqui você usar com padrão mais escuro. Então, aqui no caso Dark. Então, eu vou só trocar aqui, ó. Se eu quiser só trocar aqui, em vez de botar Light, eu boto Dark, né? Que é o extremo. Dark. Ctrl C. Vamos executar agora, ver se melhora mais um pouquinho. Ó, já trocou aqui. Tá? Então, a lógica que vocês vão utilizar é essa. É conhecer, estudar aqui, conhecer as opções que a gente tem e ir fazendo a aplicação adequadamente. Tá? Então tem a forma de, por exemplo, ele colocar aqui colunas, né? Como é que você cria aqui colunas para poder dividir o seu conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui, ele vai dividindo aqui as colunas. Você cria basicamente um container e vai botando aqui as colunas, né? Vai alterando o layout. Você pode mexer o tamanho, né? Quanto ela vai ocupar, ó. Então é só ir marcando aqui como é que o que cada um ocupa. Tá? Então você pode pegar aqui um conjunto de colunas dessa aqui, por exemplo, só para ir testando. Tá? Pegar esse aqui, por exemplo. Vamos trazer para cá. Aí eu vou colocar agora lá, vou lá para o meu código. Aí vou criar aqui outra div aqui embaixo, né? Para deixar aqui. Ctrl C, salvei aqui só para mostrar. Vamos ver o que é que ele faz aqui. Tá? Opa. Ele não aplicou aqui, provavelmente teve algum probleminha aqui na estrutura aqui que ele não aplicou corretamente. Na verdade, assim, ele aplicou, mas eu que não fiz a formatação das cores, ó. O problema é o seguinte, tá? Na verdade, ele aplicou correto sim. Sendo que eu tenho que dizer aqui as cores. Eu preciso dizer, por exemplo, que essa coluna aqui, ela is primary. Tá? Aí eu vou colocando aqui, ó, is primary. Aí é o que dá fazer Ctrl C, Ctrl V, tá vendo? Aí a gente às vezes acaba cometendo um erro. Mas achando que está fazendo errado e não está. É porque lá tem uma formataçãozinha que já estava por dentro. Então a gente corrigiu, voltando aqui, a gente corrigiu o erro. Na verdade, o que era só porque eu precisava colocar o conteúdo dentro de um parágrafo e a formatação, ou seja, não é o adequado utilizar o isPrimary. Deixa eu tirar aqui, até que nem precisa ter isso aqui. Mas não gera erro nenhum. Coluna 2, coluna 3. Eu coloquei um parágrafo dentro. Aí eu utilizei o notification, né, que é a mesma classe que eu coloquei lá, combinada com o isPrimary, tá certo? Vou tirar aqui também que não precisa. E aí a diferença aqui no caso é uma coluna que ocupa, né, quase a área toda aqui do meu espaço. Então eu fiz essa marcaçãozinha aqui, eu fiz só um estilozinho aqui inline, um ID, só para dar um espacinho, né, de imagem, né, porque sem isso aqui estava meio colado o container no outro. Então eu criei um container aqui em cima, ó, ID container coluna, que é esse daqui, ó, da classe container mesmo dos outros, tá? E fiz a marcação apropriada aqui. Tá? Eu podia emendar também, podia botar aqui junto, mas eu optei por fazer aqui separadinho, deixar mais bonitinho. E aí apliquei aqui. Se eu vim agora, esse foi o efeito que eu obtive aqui no meu site, tá vendo? Coluna 1, 2, 3, porque eu mandei ele ocupar. Então, esse princípio aqui, aí tem que experimentar mesmo, erra, natural que erra, aí de volta, vem, olha o código, tá certo? Então tem muita coisa aqui para dar uma olhadinha. A parte de layout tem bastante coisa para trabalhar. A gente vai fazer o exemplo da gente muito focado aqui nesse rapazinho aqui, que é o Tiles, tá? É muito legal, ó, como é que você monta o layout, é muito bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo que eu vou fazer, né? Vou mostrar na prática, né? Então, gente, aqui, essa aqui a gente tem que explorar, olhar, testar, errar, ver as propriedades, ó, ver como é que ele coloca, ver porque que um código não funcionou e tu está querendo aqui um form. Então tem muita documentação, traduz para o português se você tiver dificuldade, tá certo? Por exemplo, tem aqui tabela, ele tem uma seção específica de formatação de tabela. Deixa eu fechar isso aqui para não ficar demorando tanto, ó.
para fazer formatação específica, ó, tem várias propriedades. Aqui são classes. Então, basicamente o que você sai fazendo, gente, é marcar. Então, por exemplo, aqui eu botei para ela fazer aquele efeitozinho lá do degradê, né, que a gente usou lá, a gente fez na mão, vamos dizer assim, né, da outra vez. Então aqui, ó, eu posso combinar tudo. Eu quero com marcação quando não tenho. Uma tabela que é um container. Eu posso marcar, botar ela dentro de um container. Então ele gera aqui, ó, uma barra de rolagem. Aí tem algumas coisas de customização que quiser fazer. Então é um framework muito poderoso que a gente tem que explorar com o tempo, olhar direitinho. Vamos ver aqui o notification, que é aquele que eu estava usando, ó, né, que é justamente para fazer aquelas marcações, ó, tá aqui, ó. É justamente eu boto o notification, que aí ele cria esse elementozinho aqui dessa corzinha, para se eu quiser fazer atenção para alguém, tá certo? Alguma coisa específica aqui que eu queira fazer aqui. Tá? Aqui meu botãozinho aqui, então tem muita coisa. Formatar botão, eu posso criar caixas. Então é um framework muito amplo, com muitos recursos para a gente testar, para fazer uso. Então, de fato ter uma paciência, testar, errar, experimentar, olhar a documentação. É assim que a gente aprende de fato. Tá? Então, para a gente fechar aqui, essa aula já está bem longa. Eu só quero dar uma passada aqui aqui no processo de design web, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa importante, né? Então, planeje o que é que o cliente precisa, tem que entender, precisa compreender, conversar. Aí desenha o conceito, usa o prototipar, desenha no papel, usa o wireframe, alguma ferramenta, como eu falei, o Lucidchart. Aí você entra no processo de desenvolvimento, vai para a produção e mantém o suporte. Então, esse é o ciclo de vida tradicional não só do design web, mas de desenvolvimento de aplicações completas, né, até com a parte do lado do servidor. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado disso aqui. Vão analisando, vão estudando. Dúvidas, usam o nosso fórum para a gente estar se comunicando. Um abraço.